Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista. É nossa convidada esta noite, Conceição Rodrigues, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Conceição, bem-aja, muito obrigado por aceder ao nosso convite e vamos falar dos enfermeiros, vamos falar da situação dos enfermeiros e, muito concretamente, vamos até à Beira Baixa. É exatamente aqui que também há problemas, verdade? Verdade. Antes de mais, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses quer também agradecer o convite interessado a esta direção regional através de mim. E é com muita honra que nós aqui estamos. Até porque urge cada vez mais esclarecer e transmitir às populações que o trabalho da enfermagem é um trabalho efetivamente insubstituível e imprescindível. Aliás, foi disso notório neste momento tão difícil para todos, quer para as populações, quer para os profissionais de saúde, que tiveram que dar tudo o que tinham, tudo o que sabiam para garantir mais e melhores cuidados e uma resposta cabal e profícua face a toda esta situação da pandemia. Difícil, muito difícil, desconhecida para todos, obviamente, e que nós conseguimos. Eu tenho que também falar a nível geral e também aqui na Beira Baixa conseguimos efetivamente dar essa resposta com toda a nossa competência, saber técnico e científico. E é aqui, neste saber técnico e científico, que os enfermeiros respondem sempre às populações. Os enfermeiros não são heróis, os enfermeiros não precisam de palmas nem de palmadas nas costas, os enfermeiros precisam de serem respeitados, reconhecidos e dignificados, bem como através da dignificação da profissão de enfermagem. E é por isso que lutamos diariamente. Lutamos para responder às necessidades de cuidados às populações, porque somos imensamente poucos. O Ministério da Saúde foi respondendo, fez uma gestão diária do processo, dando respostas muito afuniladas, isto é, não garantiu que as instituições se munissem de todos os profissionais necessários para garantir uma resposta mais harmoniosa. Isto é, tudo isto, como eu disse atrás, foi desconhecido para todos e gerou, como era normal, mais angústias, mais ansiedades, muitas dúvidas, até nas intervenções, e isto levou à exaustão dos enfermeiros. Essa tal palavra que agora circula, burnout, portanto, no fundo, não é? É mais um nome estrangeiro, mas certo, eu prefiro vamos pôr em português. Exatamente. Exato, eu prefiro o português. As pessoas estão muito cansadas. Estão exageradamente cansadas. E podem cometer erros na sequência deste cansaço. Não é? E podem em qualquer situação. É evidente. Obviamente que o erro poderá aumentar com o cansaço de que os enfermeiros, neste caso, é destes que estamos a falar, isso, não é? Estão realmente a ser alvo. Temos um flagelo brutal no Serviço Nacional de Saúde e, desde já, também, enquanto dirigente deste sindicato, não posso deixar de aqui ressalvar e sublinhar o papel determinante que o Serviço Nacional de Saúde teve como garante de proteção de todas e todos que deles necessitaram nesta pandemia. Os profissionais estiveram à altura, mas o Serviço Nacional de Saúde, com tudo o que é
atribuído e de alguma maneira até rotulado, que não tem capacidade, que não consegue, que tem não dificuldade. tem meios. Tem. O Serviço Nacional de Saúde tem tido os seus opositores desde sempre, desde a sua criação. Mas isso tem um objetivo. Tem. Claro ou escondido? Tem um objetivo claro de fazer crescer outros ao lado deste, não de uma forma honesta e de uma forma transparente, mas de uma forma, como é que eu hei de dizer, do pior que se possa imaginar a nível concorrencial. E aqui não há concorrência. Há deslealdade. A saúde não é nenhum bem mercantilizável. Logo, tem que ser tratada com o respeito que nos merece, e tanto os profissionais que trabalham nela e para ela e que não vivem dela. Este é um grande... É uma linha que delimita o que uns vivem dela e os outros vivem para ela. Esta é a grande diferença, certo, que existe. Certo. Conceição, permita-me interromper-lhe, vamos focar-nos aqui nos nossos 3 hospitais, ao fim e ao cabo 2, um centro hospitalar e uma OLS, e também toda a rede dos cuidados primários. Comecemos pelos hospitais. Na nossa região, faltam enfermeiros? Na nossa região faltam enfermeiros. Portanto, não fugimos à regra nacional. Não é nenhuma exceção, era bom que o fosse. Não é, e que fosse um exemplo também para todos. Aliás, a nível do Centro Hospitalar Cova da Beira, temos até a referir que ao longo dos anos tem vindo, infelizmente, a perder enfermeiros. Seja por que motivos sejam, porque os enfermeiros também são livres, não é? De procurar outras instituições e da sua vida pessoal. Mas a grande maioria é por limite de idade. A grande maioria já não estamos aí muito no limite de idade. Isto é. A nível das aposentações, que algumas vão ocorrendo, mas a maioria da população do setor de enfermagem não está já aqui na região. Tão envelhecida. Isto está-me a dizer que já temos um trunfo. Quer dizer... O corpo de enfermeiros, portanto, está numa fase... Quer dizer, estamos, vamos lá ver, estamos... Mas ainda não é assim tão grave. A grande questão tem a ver, e também daí a grande reivindicação da compensação do especial risco e da penosidade de que somos alvo, não é? Sim, ao longo da nossa vida, em que cada vez mais vamos ter enfermeiros mais velhos, com mais dificuldade em responder. E porquê? Tudo por conta das alterações das regras de aposentação. Um enfermeiro agora aposenta-se tal e qual como outro trabalhador qualquer. E não querendo ser diferente dos outros, há efetivamente diferenças que nos separam a nível das exigências, das capacidades intelectuais, cognitivas, a questão físico também, porque com todos os meios de apoio da questão do esforço físico, e agora já há, não é? Muitos apoios que anteriormente, e quando eu comecei a trabalhar, não existiam. Pronto, as questões dos transferes, dos posicionamentos. Já há mais tecnologia que evita muito esforço físico. Mas não há tecnologia que substitua o profissional. Claro. E o profissional está sempre sujeito a esforços acrescidos. Mas, para além destes, há aquele que não há tecnologia que avança, que tem a ver, obviamente, com o envelhecimento, obviamente, não é? Pronto, nesta profissão é de uma exigência extrema. Temos a vida das pessoas nas nossas mãos, na nossa capacidade de resposta, 24 horas por dia. Portanto, tem que haver um rigor enorme
em tudo aquilo que é cada intervenção autónoma e também nas interdependentes que temos diariamente. Deixe-me perguntar-lhe, mas temos enfermeiros que não conseguem, digamos assim, um contrato. Infelizmente. Esse é um passo. Sendo assim, então por que há necessidade que alguns enfermeiros façam tantas horas extraordinárias quando afinal há enfermeiros que podiam desempenhar essas missões? O que é que emperra? Não entram, digamos assim, não há contratos. Concursos, o que é que se passa? Agora estão a abrir. O caso dos médicos é diferente, nem médicos temos, não é? Neste caso... É diferente, é muito diferente. É diferente. Neste caso temos enfermeiros formados, bem formados. Certo. Aliás, eu costumo dizer que... Somos a vanguarda do mundo, a nossa enfermagem é vanguardista no mundo, sempre foi. Lá iremos falar do curso, que eu acho que o curso da enfermagem também tem que começar a ser especializado e mais canalizado para determinados setores, porque é de uma abrangência, eu diria, louca. Não é? Um enfermeiro na escola de enfermagem sabe para trabalhar em todas as áreas. E depois é colocado em determinada área pois ou há outra. As especializações, não é? Pronto. E é esse mas o que caminho. começa muito tarde. É este o caminho. É esse o caminho. Vamos então à primeira questão. Temos enfermeiros que não conseguem entrar no SNS, com um contrato permanente, e temos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, que têm horas extraordinárias. A maior parte deles nunca, digamos assim, corresponderiam já a quase a 3 vencimentos ou mais. Ou mais. O que é que se passa então? Porque é que não há esta mobilidade? Só a título de exemplo, diga. Isto já foi há alguns anos, que há uns anos atrás, já não estou bem certa há quantos, mas foi há alguns. Só o Hospital de Santa Maria, as horas que devia aos enfermeiros naquela altura tinha a ver com 100 anos de exercício, 100 anos. Não era 100 dias, não eram 100 meses, eram 100 anos. Pronto. Então, isto, porque é que há tantas horas acumuladas? Acumuladas não pagas. Não pagas. É que, infelizmente, para além de todo o trabalho que os enfermeiros fazem, para além daquilo que é o seu horário-programa, temos milhares de horas que, criativamente, são designadas por outra coisa qualquer, mas que têm um nome próprio que se chama trabalho extraordinário, e ficam ali assim, numa bolsa, à espera, não sei se é bolsa, se é saco, se é maçaca, não sei. Pronto, ficam ali assim, à espera que o serviço tenha possibilidades de dar àquele enfermeiro, certo? Mas, entretanto, quando aquele está a gozar, está o outro a acumular, porque aquele ficou a gozar. Já foi mais vincado esta problemática, mas continua, porque através das reuniões que também fazemos com os conselhos de administração, tem havido mais abertura para garantir a aplicação da lei. Isto é, todo o trabalho efetuado para além do horário normal de trabalho é trabalho extraordinário. Logo é pago como tal e é pago. A situação fica resolvida, certo? Pronto. Não há enfermeiros. Ainda há enfermeiros para ingressar no mercado de trabalho. Veja-se agora estes cursos que saíram em 2021, perto de 3.000 enfermeiros, deveriam ter sido todos absorvidos pelo SNS, assim o Ministério o entendesse. E isto tem a ver com dificuldades? Não, tem a ver com opções políticas. Os recursos humanos têm que ser vistos, entendidos e sentidos por todos e pela tutela, principalmente como uma mais-valia. São os recursos humanos que dão vida e garantem vida ao SNS. Logo, garantem que todo aquele que tem necessidade a ele recorrer como doente ou como utente chegará mais tardiamente
a uma situação de doença, de patologia, Sim. E o doente, o que já tem uma patologia, mais facilmente se recupera, não tendo e minimizando danos colaterais. E quando eu digo em danos colaterais, tem a ver com úlceras de pressão, com quedas que acontecem, porque nem tudo tem a ver com o número de enfermeiros que existe nos serviços, mas muito tem a ver, e maioritariamente tem a ver com a dotação das equipas. É fundamental. Portanto, estava a dizer que as equipas estão desfalcadas. Estão desfalcadas, obviamente. E, portanto, os perigos ou riscos que podem acontecer com os doentes acrescem com esta situação. A precariedade é um flagelo desde que eu me conheço e eu penso que desde toda a história da enfermagem, mas acentuou-se muito mais nos anos 80, com a questão dos recibos verdes, dessas coisas todas que depois, entretanto, o CEP conseguiu em 98 estabilizar, mas depois foram sendo sempre feitos os contratos a termo, os contratos por termo incerto, os regimes de substituição. Só também, como mero exemplo, temos enfermeiros em regimes de substituição, em que estão a substituir aquele profissional concreto, que tem um nome, que tem uma situação pelo qual tem que ter substituído, não é? Há mais de 3 anos. Incrível, não é? Incrível. E perante a pandemia, o Ministério, qual foi a grande resposta criativa que deu? E talvez a única que encontrou. Contratos de 4 mais 4 meses. Isto é, vamos ver se isto vai até ali ou se passa mais um bocadinho e depois logo se verá como é que é. Estava a dizer que a gestão da mercearia. Que vem aí tempos difíceis. Então, entretanto, e fruto das reivindicações e de todas as negociações que o CEP sempre foi tendo e fazendo e exigindo ao Ministério da Saúde, o CEP não se confinou, sempre respeitando as regras que estavam definidas no confinamento, certo? E com reuniões online, através de videoconferência. Foi sempre acompanhando toda a legislação, tudo aquilo que ia sendo difundido e divulgado para garantir, a gestão da pandemia. E a prestação dos cuidados. E o Ministério, entretanto, depois, após 8 meses, lá saiu uma portaria, um despacho, não interessa isto agora para o caso, então estes enfermeiros consolidavam e passavam para contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. Mas, entretanto, os outros em regime de substituição, porque aquela pessoa ainda não veio, não é? Mantinham a mesma situação. Mantiveram a substituição. Então, o que é que isto também resultou? Resultou em quê? Em que muitos destes enfermeiros, que já estavam na instituição antes da pandemia, não é? Continuaram com um contrato precário, enquanto que outros entraram ao abrigo da pandemia com contratos de 4 mais 4, passaram para contrato individual de trabalho por tempo indeterminado e estabilizaram na instituição. Isto é um paradoxo. Isto não é nem coerente, nem congruente. Não é? Temos enfermeiros em regime de mobilidade. Solicitaram a sua mobilidade nos termos legais, foi-lhe concedida, deslocaram-se para outra instituição. E temos centenas de enfermeiros nesta situação nos cuidados primários de saúde, que ainda não foram aflorados, mas que são a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. A prevenção. É a prevenção e a promoção. Certo? A prevenção da doença e a promoção da saúde. E é aqui que o investimento, não desinvestindo nas outras áreas, é evidente. É que o investimento tem que ser prioritário. E, infelizmente, por muito que o serviço, por muito que a tutela diga, afirme que nunca houve tanta admissão, nunca houve tanta concretização de vinculação,
Pois, mas estavam cá milhares de enfermeiros a contrato precário. E aquilo que o Ministério, estes enfermeiros praticamente, entre aspas, quase que nem faziam parte dos mapas. Exato. Certo? Estavam fora. Logo, dá aquela sensação de admissões, novas admissões. Não houve novas admissões. Essas foram praticamente, não quer ser exagerado e dizer zero. Obviamente que houve. Mas foram tão diminutas face àqueles que já cá estavam e que eram fundamentais para garantir a continuidade de tudo, foram esses que estabilizaram. E aí realmente são alguns milhares, não são assim muitos, mas são alguns, não é? Pronto. Nos cuidados primários de saúde, voltando aos cuidados primários de saúde, continuamos a debater com graves problemas, com a questão da vacinação. As enfermeiras e os enfermeiros foram confrontados com o garante da meta ser atingida, e foi atingida, não foi por acaso que quem esteve à frente de todo o processo fez uma alusão, não é, àquilo que foi o papel da enfermagem para que a meta fosse alcançada. E também tenho aqui a dizer, e já agora aproveito porque vai ser ouvido, espero por algumas pessoas, que este êxito, não tirando o mérito a ninguém, nem estando aqui a querer desprestigiar ninguém, deveu-se fundamentalmente porque eram os enfermeiros e as enfermeiras que estavam com o objetivo claro, e eram eles que tinham que atingir essa meta, e tinham essa pessoa que estava neste processo de gerir tudo isto, não é? Teve as enfermeiras e os enfermeiros ao lado dele. Eu não tenho praticamente dúvidas e tenho sempre muitas sobre tudo. Portanto, foi mais uma prova de missão da enfermagem portuguesa, e o Ministério da Saúde não está à altura, obviamente, ainda não esteve, esperemos que venha a estar à altura de reconhecer aquilo que tem sido o papel da enfermagem. Não é só agora, agora foi mais visível, as pessoas sentiram o reconhecimento e reconheceram que, afinal de contas, a enfermagem é determinante, sim. Não é? Pronto. Mas esperemos que o venha a reconhecer rapidamente através de concretização de aspirações de longe. De anos. Vamos às carreiras, que é o caso. Os enfermeiros com mais anos de profissão, praticamente no fim do mês, recebem tanto ou menos que os acabados de entrar, não é? Não estamos a criticar ninguém. Não. Vamos analisar esta situação. Não estamos, porque quem entra muito mal também. Evidente. Entra com o que queremos é que não há uma evolução, não há carreira. O que é que se passa? Nós, nesta fase, lançamos uma campanha junto à população. Agora somos nós que precisamos de si. Sim. A população respondeu sem hesitação. Reconheceram. Tínhamos uns postais em que a pessoa escrevia o seu primeiro e último nome, ou o nome completo, como entendesse, e ponha a sua localidade. Pronto. E tivemos uns murais em que a pessoa depois também poderia escrever aquilo que entendesse, mas a sua rúbrica. E tivemos, estamos a falar na época estival, certo? Verão, em que tudo, apesar de estarmos ainda numa fase em que as pessoas não havia muito êxodo para férias e tudo mais, já havia, não é? Pronto. E tivemos uma recolha quase de 17 mil postais. Os murais todos preenchidos. Lançamos também o repto a figuras públicas, a personalidades, e também elas responderam.
a este mesmo repto. Isto é, elas juntaram-se à causa da enfermagem portuguesa, ok? Pela dignificação, pelo reconhecimento claro e inequívoco de que a carreira é determinante para a sua... é um alicerce. A carreira é o alicerce. E para aliciar também, e para serem felizes nesta profissão. Para sentirem, exato, e para se sentirem reconhecidos por aqueles que os tutelam. E também que aquilo que todo o seu desenvolvimento profissional se reflete na carreira. E agora isso nada acontece. Como é que está esta negociação? Diga. Como disse, temos profissionais quase com 30 anos de profissão, até mesmo com 30 anos de profissão, que após o mês, não é, o seu vencimento não chega praticamente a 200 euros acima de quem começa agora a trabalhar. E alguns deles levam exatamente o mesmo vencimento que aqueles que ingressam pela primeira vez no mercado de trabalho. Claro. Temos a questão dos enfermeiros especialistas que não foram também valorizados com este decreto que o Ministério da Saúde impôs por não ter negociado as transições. Isto é, tínhamos uma carreira anteriormente, um decreto, não interessa estar aqui com números. Fazer a atualização para esta progressão. Exato. E após algumas negociações, o Ministério da Saúde, porque tinha o terreno a jogar a seu favor, escusou-se a negociar as transições e era este pormenor que ia fazer toda a diferença na carreira que hoje temos, o Decreto 71/2019. Mas o CEP sempre pugnou, defendeu, reivindicou uma carreira única para todos os enfermeiros. E neste momento temos uma lei de bases de saúde que vem ao encontro daquilo que sempre foram os objetivos do CEP. Não fala sequer em vínculos de contratos individuais de trabalho. Fala na enfermagem como um todo. E como fala na enfermagem como um todo, é como um todo que nós queremos que esta também tenha uma carreira única, que garanta o reconhecimento, que garanta a valorização de todas as competências, de toda a formação que vai sendo feita ao longo dos anos e ao longo da sua vida profissional, certo? Porque o enfermeiro com a especialidade tem que ser um enfermeiro que o doente sabe que aquele enfermeiro tem que lhe dar respostas diferentes, tem que fazer mais, melhor e diferente do outro, que ainda não tem a especialidade. Isto é fácil de compreender pelo cidadão comum. O Ministério não compreende isto. Neste cenário, mas sabe que é necessário, os especialistas são fundamentais. Neste cenário temos já o anúncio de uma greve para início do próximo mês. Temos uma greve anunciada, 3 e 4 de novembro. O Ministério é o responsável pelo agendamento desta paralisação, porque no dia 21 de setembro foi entregue no Ministério da Saúde um compromisso de acordo entre os sindicatos de enfermagem e o Ministério da Saúde respondeu agora, há muito pouco tempo, tenho aqui, também não interessa datas, em que diz que está disponível, que reconhece, que está sensível, as palavras que os políticos gostam de utilizar, no seu entender, mas que neste momento não é relevante. Depois do Orçamento de Estado, claro, é que há mais disponibilidade. Ora, depois o que é que está a dizer? O Ministério da Saúde está a dizer às estruturas que representam
a enfermagem portuguesa, não é? Que vamos ter motivos mais, para além destes que vão fazer parte, não é? Que já do comunicado, da greve, a alertar o que é que está em causa, que levou a decretar esta greve, não é? Vamos ter cada vez mais motivos para paralisações, para lutas. E, muito sinceramente, o Ministério da Saúde está a tentar aproveitar-se do terreno fértil à demagogia e ao populismo para alcançar objetivos. Isto exige uma grande capacidade por parte dos sindicatos, e falo agora em concreto no Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que com toda a sua capacidade de organização, o seu sentido de responsabilidade, de consciência, de organização de classe e rigor e, acima de tudo, com verdade, porque é sempre com verdade que nós vamos juntos, enfermeiros. E o Ministério da Saúde está a tentar aproveitar-se do desalento, da exaustão, da revolta, que é uma panela de pressão, não é? A gente tira-lhe aquele coisinho e rebenta. Se aquilo que nos é revelado, dito, verbalizado pelas enfermeiras e enfermeiros nos locais de trabalho, durante todo este processo, do seu cansaço, das suas lutas titânicas, algumas praticamente não alcançáveis, que tudo fizeram, afastamento de famílias, de tanta coisa que aconteceu, se saltar a tal tampinha da panela de pressão, esta paralisação será total. Vamos lá ver. É total, mas eu quero desde já dizer a todas e a todos os que estão a ouvir esta entrevista que tudo, tudo está salvaguardado. Os cuidados mínimos são prestados pelo número de profissionais que vai garantir a sua integridade física e, obviamente, a prevenção do risco de vida. Claro. Não há risco de vida. Tudo aquilo que poderá não ser feito não é nada que ponha em risco a vida, seja de quem for, nem a sua integridade física. Que vai causar prejuízo e transtorno. Causa sempre. Causa sempre. Mas agora, estão assegurados. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, os sindicatos têm, no âmbito da saúde, têm um papel aqui determinante. As suas lutas são para garantir, são sempre com visão de futuro, de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e como garante de mais e melhores cuidados às populações. E é por isso que nós lutamos. Agora dizem, mas também falou em dinheiro, também falou na valorização. Claro. Certo, correto. Não se pode dissociar também aquilo que são as nossas expectativas enquanto profissionais. Somos humanos, certo? E vamos à mercearia como todos os outros. Também, ok? Agora, o reconhecimento do nosso papel social tem que ter uma materialização no concreto. E essa materialização no concreto é através da sua valorização, é através dos salários. É assim para toda a gente, é assim para o juiz. É assim para todos aqueles que representam a mais alta magistratura portuguesa. E hoje, mais do que nunca, não estando aqui de maneira nenhuma a tirar o valor a ninguém, que quem respondeu nesta pandemia foram
profissões consideradas essenciais e são efetivamente aquelas que mais baixos salários têm. É disto que se trata. Bem-haja. Foi uma entrevista, a nossa conversa sem darmos conta, esgotámos o nosso tempo. Agradeço-lhe imenso e também dizer-vos, despeço-me aí em casa, continuação de uma boa noite e voltamos na próxima semana com mais convidado e também com mais grande entrevista. Boa noite. Bem-haja. Bem-haja.